Então, sempre quando nós nos reunimos, o Senhor tem, como foi orado aqui, um banquete para oferecer a nós. Então, nada mais do que a palavra de Deus que nos alimenta a nossa fome de significado, nos alimenta do próprio Cordeiro, do próprio Cristo. Irmãos, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, é o clamor do sofrimento. Nós já alguns domingos atrás estamos analisando sobre aquelas 7 falas de Cristo na cruz e hoje vamos tratar da 5ª fala e nos próximos encontros iremos falar das demais. E a última fala está consumado, quando ele rendeu o Espírito. Eu creio, irmãos, que nós seremos muito edificados com a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 19, versículo 28. João, Evangelho de João, capítulo 19, apenas o verso 28, nós temos aqui a 5ª fala do Senhor na cruz do Calvário. Vamos analisar com bastante detalhes esses aspectos, claro que lembrando aos irmãos que nenhuma dessas falas de Cristo são palavras que se esgotam. Elas foram ditas no primeiro século, quando o Senhor então foi crucificado, e elas ecoam em nossos ouvidos até hoje, em nossos corações. Essas palavras, irmãos, elas devem ser lidas de uma forma bem acuradas, retidas no coração, deve ser meditada por nós, porque nessas falas de Cristo na cruz, o Senhor tem muito a nos acrescentar, a nos edificar, a mostrar quão grande amor Ele tem por cada um de nós. Diz assim o verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Então vamos guardar essa expressão aqui, que ele falou, uma palavra bem breve, simples: tenho sede. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, que manhã linda que o Senhor preparou para nós. Obrigado por esse tempo que passaremos aqui em torno da Tua Palavra. O desejo e a expectativa do nosso coração é ouvirmos a Tua voz, porque, Pai, o Senhor nos reúne com essa finalidade, para nos edificar, para falar conosco. Então nos dê a sabedoria para compreender as Escrituras, nos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Teu Filho plenamente. Teu Espírito tem nos conduzido, Pai, para essas realidades tão profundas das falas do Senhor. Pai, nós não teríamos a capacidade, a habilidade, se Teu Espírito não revelar para nós cada significado que tem ela. Então nós, por isso, confiamos as nossas vidas em Tuas mãos e nós esperamos tudo de Ti, Senhor. Ministre aos nossos corações, frutificando a Tua palavra em nossas vidas. Não permita, Pai, que ela venha se perder, mas que nós sejamos, ó Pai, cada dia mais tocados por essas verdades. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos então pensar um pouquinho, junto com os irmãos, pelo menos aí no tempo de 1 hora. Claro que levaria muito mais tempo, mas o nosso tempo é escasso e limitado, então nós temos que correr um pouquinho para analisarmos cada detalhe dessa 5ª palavra do Senhor na cruz: tenho sede. Irmãos, não parece uma coisa estranha, se você imaginar com bastante cuidado, quando Jesus disse aqui: tenho sede. Agora você imagina a água da vida clamando: tenho sede. Jesus, Ele é a água viva, Ele é a água da vida, mas aqui, esta água da vida, Ele clama, dizendo o seguinte: tenho sede. Irmãos, imagina a cena: o Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, todas as fontes das águas estão nele. Agora, este Criador dos céus e da terra, Ele está com seus lábios
ressecados, ali na cruz, vertendo o seu sangue. Então, irmão, o amado Pai, na pessoa de Cristo, está clamando: tenho sede. A gente vai entender por que ele disse isso aqui. É de grande significado para os nossos corações, que deve gerar em nossas vidas, não vou dizer um sentimento, mas uma postura de fé para recebermos em nosso sentimento, porque se nós não recebemos essas falas de Cristo pela fé, elas se tornarão apenas sentimentos humanos, mas quando é recebido pela fé na sua total realidade, o Espírito transformará os nossos sentimentos em sentimentos genuínos, experimentais, percebe? E é assim, quando você estiver lendo a palavra, principalmente nessas horas cruciais pelo qual o Senhor passou, nós precisamos nos identificar, porque quando Ele morreu na cruz, Ele se identificou conosco. Então recebemos pela fé toda a obra consumada no Calvário, e agora, irmãos, pela meditação, nós podemos identificar com o Senhor nessas horas quando Ele disse: tenho sede. Então, nós temos que nos aproximar muito do Calvário, como estava ali João, Maria, algumas mulheres, a irmã de Maria também, tantas outras, estavam ao pé da cruz, contemplando essas últimas horas do nosso amado Senhor na cruz. Quando Ele disse: tenho sede, eles estavam ali. Quando nós começamos a meditar, que também fomos identificados com a sede do Senhor, então isso traz para o nosso coração muita edificação. Isso traz para o nosso coração toda a realidade do seu amor manifestado por cada um de nós. Esta sede aqui que Ele disse: tenho sede, é a sede de todo homem, de toda mulher sem Cristo. E a gente vai vir aqui com bastante cuidado. Eu quero que o Espírito do Senhor nos use para tentar passar para os irmãos de uma forma bastante nítida e clara, para que vocês compreendam, entendam e verifiquem que nesta fala de Cristo, a quinta fala, tenho sede, você e eu, nós estamos totalmente envolvidos. Isso é maravilhoso. Então, por isso, aproximemo-nos dessas realidades, contemplando o Senhor ali na cruz. Irmãos, que cena deve ter sido aquela na qual o Senhor disse esta palavra: tenho sede. Irmãos, agora temos que fazer uma pergunta e respondê-la ao nosso coração. Por que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: tenho sede? Por que Ele, na sua quinta fala, levantou a voz e disse: tenho sede? Claro que, obviamente, eu quero falar de uma forma óbvia, porque vocês sabem que Jesus estava na cruz. Ele tinha sido muito ferido, machucado, e agora todo o seu sangue estava sendo vertido, sangue para a remissão dos nossos pecados. E do lado humano, nós sabemos que a crucificação, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, é um longo processo de desidratação. Então, o corpo humano do Senhor Jesus, a língua seca, grudada, diz o salmista, no céu da boca. Então, ele mal conseguia falar. Então, ele disse: tenho sede. E a gente vai verificar que isto era uma das profecias que ele proferiu por boca dos profetas, porque nenhuma profecia, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 20, nenhuma profecia é de particular elucidação, mas homens santos falaram, inspirados pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, seria uma coisa terrível para o nosso coração que os salmistas, os profetas dissessem algo a respeito de Jesus e que ele não tivesse cumprido. Então ele cumpriu tudo para afiançar o que os profetas disseram a respeito dele era verdadeiro, e ele tinha que cumprir tudo. Que lindo, irmão. A gente vai verificar depois que o Senhor Jesus, quando se fez carne, ali foi não que um homem nasceu,
foi o Deus que se manifestou em carne no ventre de Maria. Lembrando um detalhe que é importante: Jesus, ele não teve o seu início no ventre de Maria, ele já era um com o Pai. Diz a palavra em João 1:1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas este verbo se manifestou na encarnação, na pessoa de Jesus. Então agora Jesus apenas ganhou aquilo que ele não tinha antes, uma natureza humana. E graças a Deus, sabe por que o verbo se fez carne? Porque nós éramos carne, nascemos em carne pecaminosa, e porque o Filho de Deus, quando ressuscitou dentre os mortos, vocês se recordam que ele ressuscitou carne e osso, o sangue foi todo vertido, carne e osso. Então, quando ele ressuscitou, todo olho viu Jesus subindo, ascendendo aos céus, até numa nuvem, depois na nuvem, do Monte das Oliveiras até a nuvem das nuvens, ninguém mais viu ele. Ele foi ascenso ao Pai, ele foi glorificado, exaltado à destra do Pai. Então, vocês não entendem por que ele se fez carne, agora voltou para o Pai, um homem, carne e osso? Porque nós somos carne e osso, e nós, seres humanos, filhos de Deus em Cristo Jesus, vamos para a glória, porque a palavra fala que à destra do Pai tem um homem assentado no trono, Jesus Cristo, o homem. Então nós vamos para lá, porque ele venceu todas as coisas, ele é o cumprimento de tudo que a lei de Moisés disse, os profetas disseram e os salmistas disseram. Muito interessante. Então ele está à destra do Pai. Tenho sede. Que palavra linda essa aqui. O fato que está registrado como uma das elocuções de Nosso Senhor na cruz, aqui, irmão, sugere que seja uma palavra de um precioso significado para os nossos corações. Por quê? Porque essa palavra ela deve ser entesourada em nossos corações. Cada fala de Jesus deve ser entesourada em nosso coração. Mas eu tenho muita dificuldade de guardar textos da palavra. Estamos tratando com o nosso irmão Guilherme, né? Está ali na salinha das crianças agora, tem 11 anos. Então nós estamos enchendo a mente dele da palavra de Deus. Então ele começou a decorar a Bíblia, né? É possível decorar as Escrituras? Claro que é possível. Então nós começamos, ele já decorou um salmo, recitou aqui para mim, agora há pouco. Agora ele vai decorar mais 7 versículos, e depois mais 7. Então isto faz com que ele, pelo Espírito, tenha uma disposição cada vez mais para buscar uma mente fértil e fecunda para que decore a palavra. Mas agora para ele é algo assim motivacional, mas a palavra vai ganhar o coração dele. Porque ele está decorando a palavra está enchendo o coração dele, e o Espírito começa a trabalhar na palavra e revela a palavra para ele. Quando essa palavra for revelada ao seu coração, aí o Guilherme será transformado em um filho de Deus em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, porque a palavra é que vai nos regenerar, né? Eu não sei quantos textos você tem decorado na sua mente, né, mas vale a pena você pelo menos decorar essas 7 falas de Cristo na cruz. 7 falas de Cristo na cruz. É maravilhosa. Então, queridos, aqui nós vemos que podemos pensar desde a encarnação que o bebê de Belém era o Emanuel, era o Deus conosco. Era mais do que a manifestação de Deus quando ele se fez bebê, mas é a manifestação de Deus em carne. Deus se manifestou em carne para mostrar quem é Deus, quem é o Pai. Entende, irmãos? Por isso que o nosso irmão Hernandes, citando um outro irmão, ele disse assim, que Jesus Cristo, ele é a exegese de Deus. Jesus Cristo veio para nos explicar Deus. Claro, explicar dentro das nossas limitações, como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, né? Agora conhecemos em parte,
Nós não podemos conhecer Deus em toda a sua extensão, em toda a sua glória, em toda a sua manifestação. Nós seríamos consumidos. Então, hoje nós conhecemos em parte. Mas Paulo diz o seguinte: mas então, um dia eu conhecerei como também sou conhecido, porque os nossos olhos contemplarão o Rei na sua glória. Olha que privilégio nosso, irmãos. Um dia, todos nós aqui, eu não sei se você de fato ganhou uma experiência de regeneração ou não, mas mesmo aqueles que nunca creram no Senhor, que serão lançados no inferno, eles também irão contemplar a face do nosso amado Senhor para ouvir a voz dele: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vão vê-lo e ouvir e lamentar, porque tiveram uma oportunidade muito rica aqui na face da terra para crer e sempre viraram as costas para o nosso amado Senhor. Aquele que suportou a nossa sede para que nós jamais tivéssemos sede. Ele disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, no poço de Jacó: olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria para ele a água da vida, porque quem beber desta água, deste mundo, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque ele é a água da vida. Agora, ele que é a água da vida, ele está com sede agora. Ele diz: tenho sede. Esse tenho sede, esse clamor, claro, que envolve a nossa sede de significado, porque todo ser humano ele tem uma sede insaciável, e muitas vezes ele vai beber em tantos bebedouros que não vai trazer satisfação. A nossa satisfação está em um dia em que nós descobrir o segredo, que é Cristo no coração. Aí tem satisfação. É gostoso, porque a satisfação ela traz uma profunda confiança. A satisfação traz uma convicção muito forte de que nós estamos nele e ele está em nós. Então, toda a nossa suficiência vem dele. Isso é tão maravilhoso para nós, irmãos. Agora, irmãos, por que o Senhor Jesus Cristo sofreu tanto assim? O Senhor Jesus, quando ele se fez carne, ele tinha um propósito. Eu não sei se vocês têm assim um prato predileto que vocês gostam de comer. Uns gostam aí de maionese, churrasco, lasanha, um monte de massas, não sei. Doces, são pratos muito especiais que nós gostamos. E agora, cada dia que passa, estão inventando pratos novos, porque não satisfazem. A gente come hoje, tem que se alimentar amanhã, nosso corpo precisa disso. Mas tantas comidas, tantos alimentos são modificados, mas Jesus tinha uma comida que era predileta, por isso que ele era muito determinado. Lá em Lucas 9, versículo 51, Jesus, ele expressava-se no seu semblante uma determinação muito forte de ir para Jerusalém e para morrer, mas ele veio para cumprir todo o desígnio do Pai. Ele sabia o que esperava, mas é tão doce quando você lê, por exemplo, abra comigo lá em João capítulo 4, queria que vocês lessem também esse versículo aqui, capítulo 4, apenas o versículo 34, olha que versículo lindo, irmãos. Ele diz assim, João capítulo 4, o versículo 34, um versículo tão maravilhoso, tão lindo, tão especial, que diz assim, olha: disse-lhes Jesus, essa aqui é a voz dele agora, que partiu aqui do coração dele: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a obra dele, naquilo que concerne a tenho sede, era para nos saciar a nossa sede de uma vez por todas. Porque a nossa sede, claro, enquanto estamos aqui na face da terra, vamos ter sempre sede dessas águas naturais. Mas Jesus é a nossa água viva. O que Ele preparou para nós está na eternidade, que já entrou em nós quando cremos em Cristo.
Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, então eu tenho a vida e eu tenho dentro de mim a fonte das águas vivas. Então, a minha alma, o meu espírito, ele não tem sede espiritual, porque elas são supridas por uma fonte inesgotável, que é o próprio Senhor, que habita em nós, que está em nós e que fez tudo por nós e quer fazer através de nós, mas para isso temos que se render a Ele. Uma vida rendida ao Senhor, então Ele pode usar, Ele pode trabalhar nessas vidas, para alcançar outras vidas também. Isso é tão maravilhoso para nós. Então, tenho sede, irmãos, quando Ele disse isso, vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão descobrir que Ele estava na sua hora crucial, faltava poucas horas ali para Ele render o Espírito. Tinha mais 2 palavras para que Ele pudesse então dizer, que a gente vai ver nas outras reuniões do domingo pela manhã. Mas aqui era uma hora bastante terrível. Por quê, irmão? Por que Jesus estava lá na cruz? Era por tua causa e por minha causa, por nossa causa. Lá em Romanos 4:25 vai mostrar que Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, então estava na cruz, e Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. O Pai o afiançou, a nossa justificação, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Mas, irmão, se Ele se entregou ao Pai, e o Pai entregou o Filho a nós por amor, Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou o seu amor, mas o Filho vivenciou essa realidade da dor e de sede. Por isso que aquele texto lá de 1 Coríntios 13:7, ele é tão significativo para o nosso coração. Lembra que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tenho sede. Que coisa mais linda, irmãos. Então, foi por amor a mim e a você que Ele se entregou. Quando a palavra fala, por exemplo, em João, abra comigo aí, capítulo 13, versículo 1 de João. Aqui, irmãos, temos uma declaração muito linda do Senhor. Tudo está envolto em seu amor por nós e em seu sofrimento, e Pedro vai escrever depois das glórias que se seguiriam, que vai seguir o Senhor, né? Então aqui, irmãos, presta atenção, que coisa mais linda, que coisa mais preciosa. O Senhor disse assim, olha, ora, antes da festa da Páscoa, João está escrevendo aqui a respeito dele, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Irmãos, que situação dramática na vida do Senhor, porque aqui nessa ceia, ele sabia que era a última ceia e que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para, não para um outro mundo, para o Pai. Nós também vamos passar deste mundo, não vamos dizer para o céu, mas para o Pai, para o reino de glória, para o reino do Filho do seu amor, para o Pai. Agora veja aqui, irmãos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Presta atenção, nós vamos linkar esse versículo, amou-os até o fim, com Filipenses 2:8, que diz assim, a palavra diz assim, Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, Ele nos amou até o fim, sendo obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, quando Ele disse, tenho sede. Então, irmãos, está muito claro que aquela sede que Ele deu, aquele brado na cruz, era a nossa sede. Nós temos sede. Qualquer pessoa que não conhece o Senhor, ela vai satisfazer a sua sede onde? Onde que Ele tenta matar essa sede de significado? Não é porque Ele vai tomar água como nós bebemos água, água deste mundo, água natural, então nós vamos ter sede, mas pelo fato de não ter a vida de Cristo, a fonte das águas vivas, Ele precisa de beber para satisfazer a sua alma.
E onde que eles vão beber? Então tem muitos bebedouros que o mundo oferece, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo depois. Então, queridos, ali na cruz, quando ele bradou, ele estava derramando a sua alma na morte. E o Salmo 22, os versículos 14 e 15, traz aqui uma revelação tão preciosa sobre esse momento crucial de Cristo ali na cruz, que diz assim, vamos ler os versículos 14 e 15. Salmos 22, 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz no versículo 14 aqui, diz assim, presta atenção, irmão. Derramei-me como água, aqui é a hora da cruz, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me pega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Irmãos, eu creio que uma morte mais sofrida em todos os aspectos foi a morte do Senhor Jesus, o perfeito homem que morreu na cruz. Ele sofreu demais, foi um sofrimento onde, se nós imaginarmos, irmãos, quando o meu e seu pecado então foi colocado nele, imagina Deus o Pai julgando o meu e seu pecado, e o Filho solvendo toda a ira de Deus. Ele estava solvendo a ira de Deus sobre o meu e o seu pecado, porque ele não tinha pecado. Você imagina o que os nossos pecados fizeram com o nosso amado Senhor, por amor a você. Então, irmão, por isso que o juízo será sem misericórdia. Um dia todos nós estaremos diante dele, e aqueles que não creram receberão uma sentença de morte eterna. Apartai-vos de mim. Esses apartai-vos de mim são aqueles que não creram, e esses que não creram nunca mais verão a luz. Eles vão para um local onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, e é densas trevas, escuridão, fogo e tormento para sempre. Não vai ter mais como sair de lá, é para todo sempre. E aqueles que tiveram o privilégio de ter os seus olhos abertos para crer na obra consumada do Calvário, receberão dos lábios do próprio Senhor uma linda palavra dizendo o seguinte, lá em Mateus capítulo 25, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. A posse do reino. O que você sabe sobre este reino no qual você está envolvido? Este reino que Ele compartilhou com você. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é aonde vai reinar paz sem fim, alegria sem fim, amor sem fim. Nós fomos chamados para este reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Entende, irmãos? Como uma pessoa pode recusar este amor tão grande, que tanto nos amou, que tudo fez por cada um de nós? Então aqui, irmãos, no versículo 14, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Imagina o sofrimento que ele suportou ali na cruz. E à medida que o sangue estava vertendo, mais ele tinha sede. A palavra fala que a sua língua se apegava no céu da boca. Imagina o sofrimento ali, irmão. Querer água e não poder, e não ter água. E a gente vai saber depois o porquê. Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 27. Aqui o Senhor, Ele traz para nós algo muito interessante. É o propósito
daquelas horas tão terríveis ali na cruz do Calvário. Aqui, irmãos, quando aqueles gregos procuraram ver quem era o Senhor, então ele disse assim, vou ler o 26 também: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Ele poderia pedir ao Pai, e o Pai o socorreria, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. E esta hora aqui, irmãos, traz para nós algo tão maravilhoso. Ele veio para esta hora, aqui ele veio, claro, ele é filho de Deus. Marcos o descreve Jesus como o servo. Lá em Marcos 10:45 está escrito assim: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele é o servo com S maiúsculo. Até lá na glória ele vai continuar sendo servo, porque quando for o dia de nós adentrarmos os portais eternos, ele vai nos receber, vai dar lugar à mesa, como Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros filhos de Deus, e ele mesmo vai nos servir. Então ele tem esse espírito de servo, é o servo. Então ele veio servo, a palavra servo é escravo. Jesus veio como o escravo do amor ao Pai. Ele veio para servir ao Pai em amor, porque ama o Pai. A comida dele é fazer a vontade do Pai e consumar a sua obra. Então ele veio por amor e fez tudo por amor, como aquele servo. Queridos, e um detalhe que é importante aqui: todos os profetas profetizaram essas horas. O próprio salmista Davi, nós lemos lá no Salmo 22, que a língua dele se pegava ao céu da boca, muita sede. E os profetas profetizaram. Então, ele teve que cumprir tudo ali na cruz do Calvário. Por exemplo, deixa eu citar para vocês aqui uns textos. Abra aqui Lucas 18, versículo 31. Isso aqui é importantíssimo nós sabermos, irmãos. Lucas 18, verso 31, que diz assim, Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Ele está dizendo o seguinte: o que os profetas disseram? Que ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Isso os profetas profetizaram. Irmãos, agora, quando Deus se fez carne, vocês acham mesmo que se Jesus não cumprisse isso, e nós poderíamos chamar Deus, o Pai, de mentiroso? Mas Jesus é o cumprimento, irmãos, de toda a lei de Moisés, de todos os profetas, de todos os salmos que foi escrito a respeito dele, porque todas as escrituras do Antigo Testamento falam de Cristo. Ele disse isso para aqueles fariseus lá em João capítulo 8: vocês aí estão examinando as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, mas elas testificam a meu respeito. Nós temos Moisés. Não, vocês têm Moisés, mas vocês não creem em Moisés, porque se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Agora, se vocês não creem nos escritos de Moisés, como vocês crerão nas minhas palavras? Porque eu sou o cumprimento do que Moisés escreveu, do que os profetas escreveram. Então, quando os profetas escreveram Isaías, por exemplo, capítulo 53, irmão, tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Então, ele veio para cumprir. Amados, vocês se lembram quando ele disse: tenho sede? Por que ele disse aquilo, irmãos, lá na cruz? O Salmo 119, os 4 primeiros versículos vai mostrar que ele veio para cumprir a lei à risca. E quando ele disse tenho sede, porque Davi havia profetizado:
Abra que vê nos Salmos 69, versículo 21. Se não me falha a memória, mas deve ser esse versículo mesmo. Salmo 69, versículo 21. A palavra, ela diz assim. É interessante nós observarmos isto aqui, amado. Olha só. Então, diz o Salmo 69, verso 21. Veja que é Davi falando, mas aqui é a voz do filho, através de Davi. Mas Davi nem sabia que ele estava, talvez porque que ele tinha motivos para escrever isso, mas inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito soprava ali nos ouvidos de Davi, então ele escrevia os seus salmos. Mas olha o tenho sede, a grande manifestação de Cristo na cruz, com essa quinta palavra, tenho sede. Essa palavra ele disse tenho sede porque ele veio para cumprir o que os profetas, os salmos e a lei disseram a respeito dele. E disse assim, versículo 21, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então ele tinha que gritar tenho sede, para afiançar o que os profetas e os salmos disseram. Irmãos, que coisa linda as escrituras, elas se completam, se complementam. Então você pode descansar na suficiência da palavra de Deus, porque quando Deus disse, por detrás da palavra dele, das escrituras, tem o Deus da verdade sustentando e cumprindo o que ele mesmo disse, porque ele é o Deus da verdade. Abra aqui no Salmo 31, versículo 5. Olha, irmãos, eu tenho decorado os salmos agora, sou obrigado a decorar os salmos, porque estou fazendo coisas que somente o Senhor me habilita e me capacita. Olha só, irmãos, então aqui ele disse assim, no verso 5, Salmo 31, 5, nas tuas mãos, olha a voz do filho, irmão, entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Irmãos, Deus da verdade, nele não há mentira. Então faz muito bem nós abrirmos o coração para as escrituras sagradas, porque quando nós abrimos o coração e temos as escrituras não como uma leitura de um livro qualquer, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por quê? Porque Cristo, Ele é a realidade da palavra, Ele é a palavra, Ele é o Logos, Ele é o verbo de Deus. Ele diz também lá em João 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Quanto mais lemos a palavra, mais estamos recebendo vida. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Então, irmãos, essa simples palavra aqui, tenho sede, possui uma infinidade de significado. Ele fala, e todos os que têm sede, a todos que têm desejos não realizados, é para aqueles, tenho sede. As gotas que ele ansiava tornaram-se duchas de bênçãos para nós. Irmãos, essa palavra tenho sede, ela significa para nós bênçãos, porque aqui ele estava com isto, porque tudo que Cristo passou não foi em nosso lugar. Se ele sofreu o desamparo do Pai, foi para que o Pai nunca nos desamparássemos. Se ele sofreu sede, foi para que nós nunca, jamais iríamos sofrer sede. Que Jesus Cristo maravilhoso nós temos. Então, tem muitos textos, mas eu quero falar de um bem interessante. Quando ele disse tenho sede, sabe o que ele estava dizendo ali? Sabe que como nós, ovelhas do nosso pastor, podemos dizer para ele, podemos confessar uns para os outros também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque quando ele falou está consumado, ele estava levando tudo o que é nosso, a nossa sede, a nossa fome, o nosso pecado, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades,
tudo Ele levou sobre si no madeiro, em seu corpo na cruz, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Porque pelas chagas dele nós fomos sarados, irmãos. Que coisa linda, que Cristo maravilhoso nós temos. Que Cristo nós temos. Então, lembra o que ele disse lá? O Senhor é meu pastor, então nada nos faltará. Lembra o que ele disse lá? Começa em João 10:11. Ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Puxa vida, irmão, Ele deu a sua vida por nós, lá na cruz. Ele é o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. E o que mais que Ele nos dá? Lembra que Paulo escreveu em Filipenses 4:19? Abra lá para vocês conferirem o texto. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Veja aqui, irmão, porque ele sabia que nós iríamos ter muitas necessidades aqui nesse mundo. Então, Filipenses 4:19, ele disse assim, olha que interessante: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Ele é rico em glória, Ele é rico da sua própria essência em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, lá na cruz, tenho sede, essa palavra, ela fala muito ao nosso coração. Nós recebemos vida, nossas necessidades foram todas elas supridas. Salmo 84:11, vocês se lembram? Abram lá. E o que mais que foi suprido aqui em nós? Salmos 84, vamos ler o versículo, apenas o versículo 11. Aqui temos uma declaração muito linda também, que diz assim, olha só, se nós temos necessidades supridas ou não. Então diz assim, 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum, aqui o sentido hebraico é nenhuma bênção, só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E Provérbios 16:20 vai dizer o seguinte: quem confia no Senhor, esse é feliz. Irmãos, que coisa mais linda. Vocês entendem o significado dessa palavra, tenho sede? Irmãos, nós não podemos aqui, falando francamente, que meu coração bem aberto para os irmãos, não podemos deixar de pensar que a sua sede ali na cruz não se resumia apenas ao desejo físico do nosso amado Senhor, não resumia naquela sede ali de água para matar a sua sede, de beber água, porque a sua sede era consequência da agonia da sua alma. Quando ele diz tenho sede, talvez muito de nós, claro que ali ele também desejava uma sede física, mas conhecendo o Senhor Jesus um pouquinho, nós sabemos, quando ele disse tenho sede. Quem disse para você que era sede de água? Quem disse para você que ele estava naquele momento com sede de água? Embora Deus incluiu a nossa sede nele, referindo-se também à água, mas ele nunca, irmãos, teve sede de água, jamais. A gente vai ver um texto aqui que vai ilustrar este fato tão gracioso, do nosso amado Senhor ali na cruz dizendo, tenho sede. Que clamor! Quando o Senhor falava, tenho sede, o coração do Pai parece que saía para fora. Contemplava o seu filho ali na cruz, o filho queria relacionamento com o Pai e o Pai com ele. Estavam unidos de uma união indissolúvel. Pai, tenho sede, tenho sede. Imagina como é que ficou nesse momento o coração do Pai. Irmãos, nós lemos a Bíblia, nós não refletimos, nós não pensamos. Então, por isso nós temos muito pouco do Senhor.
quando nós começamos a pensar, e nós estamos unidos hoje a Cristo, unidos ao Espírito, unidos ao Pai, nós podemos desfrutar do Pai, do Filho e do Espírito. Fomos chamados para essa comunhão linda com a Trindade. Através do Filho, Ele nos levou para a Trindade Santa. Então, irmãos, a sede do Senhor Jesus, ela expressa, em realidade espiritual, o seu anseio de tornar a ter comunhão com Deus, o Pai, porque ele estava ali vivenciando 3 horas terríveis de separação. Foi nas horas das trevas, quando o Pai virou a face, que ele disse: tenho sede. Que coisa linda, irmãos, que coisa preciosa isso. Agora, abra no Salmo 42, vamos ver aqui o fundamento dessa sede, porque Davi, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, o Salmo 42, versículo 1 e 2, veja aqui, irmãos, porque tudo fala a respeito de Cristo, então nós temos que contemplar esses momentos tão cruciais na vida do Senhor e descobrir qual que era a sede fundamental do Filho, que diz assim, versículo 1, Salmo 42, 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Olha o versículo 2, irmãos, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por quê? Porque ele perdeu naquele momento a face do Pai. Tenho sede, tenho sede. Essa sede, irmãos, inesgotável, ele levou ali, ele gritou, mas a sede do Filho era a sede do Pai. A minha alma tem sede de Deus. Agora uma pergunta aqui, quando irei e me verei perante a face de Deus? Agora abra, por causa disto, esse é um clamor também, porque o Filho que habita em nós, ele é quem clama, Abba Pai. Gálatas 4,6 diz assim, porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. É o Filho que está em nós que tem sede de Deus, o Filho que está em nós que nos leva a desejar o Pai, porque nós nunca o desejamos, foi necessário Ele vir para dentro de nós, para que Ele que ama o Pai, que tem sede de Deus, clame por nós, Abba Pai. Quando irei e me verei, ou verei a face do Pai? Então vamos aqui, Isaías 33, verso 17, aqui a profecia fala a meu e a teu respeito. Isso é lindo, meus irmãos, isso é maravilhoso. Diz assim, olha que coisa mais linda, porque ele também leu isso aqui, então ele tinha uma convicção, como eu e você nós também temos. Diz assim, o versículo 17 de Isaías 33, os teus olhos verão o Rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Então nós temos uma convicção aqui, os nossos olhos verão o Rei na sua formosura. Agora abra em Apocalipse 22, versículo 4, vamos ver um texto aqui muito interessante. Olha que precioso é isso aqui, amados. 22, versículo 4, diz assim a palavra, olha só que interessante, versículo 4, versículo 3 fala assim, 22 de Apocalipse, versículo 3 e 4, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, será que a gente vai se conhecer lá? Claro que vai, um espírito não tem fronte. Então diz aqui, contemplarão a sua face, nós, irmãos, iremos contemplar a face do Pai, e na nossa fronte está o nome dele. Que lindo, que precioso
é isso aqui. Agora, irmãos, há uma busca ansiosa. Davi também, ele sempre buscava nos momentos mais difíceis a presença do Pai. Mais uma vez, tenha paciência comigo, irmãos, abra lá no Salmo 63, versículo 1 e 2, vamos contemplar aqui, mais uma vez, essa linda palavra de Deus, experienciada por Davi, mas também mostrando a ansiedade positiva que o filho tinha para com o pai. Diz assim: quando Davi então, ele depois de estar muito exausto, andando no deserto o dia todo e alguém xingando ele, jogando pedra nele, e ele ficou muito exausto, cansado, porque ele entendia que era da parte do Senhor. Ele tinha tudo para reclamar e murmurar, mas ele não fez isso. Ele disse assim, no final do dia ele disse assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Irmãos, nós temos buscado o Senhor ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Isso é este mundo. Isso é este mundo. Por quê? Porque ele está clamando aqui, minha alma tem sede de Ti, porque Ele é a fonte das águas vivas. Ele diz no versículo 2: assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Está vendo, irmãos? Que coisa mais linda, mais preciosa, essa sede de Deus. E o convite, irmãos, é feito para todos nós. Todos nós devemos nos aproximar do Senhor, buscando a Ele. Quando nós buscamos o Senhor, há uma satisfação total em nossa alma. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema, mas quando você se conecta com o Pai, vivendo uma vida de intimidade com Ele, todos os tipos de problemas, de situações perplexas, quando você está diante do Senhor, numa doce comunhão com Ele, relacionando com Ele, tudo aquilo Ele vai dissipando de nós. Fala, filho, venha para cá. Se estamos passando por uma calamidade, vá diante do Senhor, irmãos, porque Ele tem um local muito especial para lhe abrigar. É o Salmo 57. Volta um pouquinho para trás aqui, o versículo 1, Salmo 57, verso 1, que diz assim, olha que salmo interessantíssimo, irmãos. Diz assim, aqui Davi gritando: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia, à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Percebe que ele falou para o pai aqui, pois em Ti a minha alma se refugia. A alma aqui, irmãos, a alma, ela é o centro emocional do ser humano. A alma é os pensamentos, e as emoções, e a vontade. A alma é a nossa volição, entende? A alma, ela fica agitada, ela fica depressiva. Então, pois em Ti a minha alma se refugia. Quando uma alma depressiva, deprimida, entende que o único local para se refugiar e ter a cura é se refugiar no Senhor, essa pessoa será uma pessoa curada em suas depressões, em suas ansiedades, em tudo aquilo que concerne a alma, mas se refugiar no Senhor, porque aqui calamidade envolve calamidade. Uma vez estava aqui no templo, que veio aquele vendaval, em muitas partes do Brasil, aquela poeira começou a chacoalhar. Eu falei, misericórdia, Senhor. Quando eu comecei a conversar com o Senhor, acabou aquele temor, aquele medo. Eu comecei até a fazer vídeo aí fora, olha que legal. Passava ali uma árvore ali rodando, pneu de caminhão, um monte de coisa. Eu falei, olha que legal, interessante. Mas eu estava tranquilo, refugiado no Senhor. E Ele sempre quer que nós sejamos livres de qualquer tipo de pavor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te ajudo
te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, eu sei que existem muitas pessoas que eles querem extinguir essa sede com álcool, com sexo, com dinheiro ou poder. Outros vivem aí à base de medicamentos, porque não conseguem suportar a dor do próprio vazio. Entende, irmãos? Então precisa de buscar no sexo, nas drogas, tudo quanto é tipo de festa, porque é palpável, a pessoa está vendo, é gostoso, maravilhoso, mas são prazeres transitórios, que não de fato permanecem. E outros ainda querem preencher sua vida com prazeres, tentando sobreviver pelo estímulo contínuo das sensações do corpo, né? Por isso tem os esportes radicais, libera ali a adrenalina e a pessoa fica com sensação muito gostosa, não é assim? Muitos deixam reunir da igreja por fazer isso, fazer aquilo, tal, é gostoso, churrasco, amigos, famílias, basquete, vôlei, futebol. Eu falo porque eu deixei muitas vezes reunir do povo de Deus para jogar futebol. Claro, na época também eu era obrigado a ir, né? Então não podemos condenar ninguém, mas temos que orar, temos que pedir para que o Senhor tenha misericórdia de muitos que pensam dessa forma, que não levam o Senhor a sério. As consequências são terríveis depois, né? Então, todos esses bebedouros, irmãos, eles dão a falsa ilusão de um sustento, mas é um sustento transitório, não vai satisfazer na sua integralidade, mas apenas contaminam o homem e o mantém afastado da verdadeira água. Isso aqui vem de muitos anos. Olha, se vocês, por exemplo, olharem aqui, isso já acontecia desde a época do profeta Jeremias. Abra lá em Jeremias capítulo 2, nós temos aqui uma declaração de que eles deixavam o Senhor. 2, versículo 12 e 13. Olha o que fazia aqui o povo do Senhor, irmão. Olha que coisa mais triste, espantosa. Ele disse assim, Jeremias capítulo 2, verso 12 e 13. Esse aqui são bebedouros que as pessoas vão beber fora. Verso 12, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Não pode reter as águas. Me deixaram, ele diz aqui, quem é ele? O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas para si mesmo. Está vendo, irmãos? Então eles estão vivendo um inferno, um verdadeiro inferno. Agora, irmãos, os tormentos do inferno, guarde bem isso aqui, eles são representados por uma violenta mesmo, uma violenta sede. O que vai ter lá no inferno? Sede, mas essa sede no inferno nunca será dessedentada, sofrendo com sede a eternidade inteira, escuridão, trevas, gemidos. Imagina como é que é. Me tira daqui, é para todo o sempre. Olha, fique um dia no seu quarto fechado, uma tarde inteira, não precisa ser o dia, a tarde inteira, do meio-dia até às 6 da tarde, fecha tudo, coloca blackout, apaga as luzes, você vai ficar ali bem tranquilo. Você não vai conseguir ficar o dia inteiro fechado num quarto escuro. Imagina a eternidade, densas trevas, você não consegue enxergar nada na frente, onde ali o bicho não morre, o fogo não se apaga e serão atormentados pelos bichos. Não tem como mais sair. Irmão, leve o cristianismo mais a sério. Irmão, não brinque com a sua alma, ela é eterna. Ela é eterna. Deixa eu mostrar para vocês. Jesus, ele mostrou um exemplo disso. Abra comigo em Lucas capítulo 16. Vocês conhecem esse texto aqui, mas vale a pena nós verificar. 16, versículos 23 e 30.
23 e 24 só. Vamos ler todo não para... Aqui o contexto é do rico e o Lázaro. Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. O rico foi para o inferno. E aí diz assim no versículo 23, Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos. Dá para perceber aqui como é que é o inferno, né, irmão? Presta atenção. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse... Agora ele aprendeu a orar, mas aqui são orações vencidas que não tem mais jeito. Pai Abraão, está vendo? Chamou Deus de Pai Abraão. Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E depois qual foi a resposta? Não tem jeito. Você teve a tua chance lá, mas você não quis. Agora Lázaro está no seio de Abraão, no descanso, e você aqui atormentado. Irmãos, o que é inferno? Inferno, irmãos, são os desejos não satisfeitos, em que os homens vão buscar para satisfazer. São os inflamados desejos de líquidos dos quais o corpo precisa, sem que não haja nenhuma gota possível para você beber e tomar. O inferno é o lago de fogo e enxofre, o lugar de sede eterna e inextinguível. Isso é inferno. Deixa eu ler alguns versículos aqui de Marcos capítulo 9. Abra em Marcos capítulo 9. Olha o versículo 44. 9, eu poderia ler aqui do 44 até o 48, 44 e 48 fala do Evangelho da Graça, mas Marcos capítulo 9, olha o versículo 44, olha, eu estava em Lucas aqui, o vento virou a folha, a página, Marcos 9, 44 diz assim a palavra, olha que interessante, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. 45. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo lhe apaga. E o 47. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. É eternamente. Está vendo aqui, irmão? A seriedade disso, quando ele disse ali na cruz, tenho sede. E para os filhos de Deus que creram, que morreram e ressuscitaram, tem uma novidade linda aqui. Abra Apocalipse. Ei, irmãos, agora isso aqui é para nós. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler aqui alguns breves versículos. Apocalipse, estamos encerrando já. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17. Aqui é a visão que João teve dos glorificados, que é eu e você também, né? Olha que lindo, irmãos, a diferença. Diz assim o verso 16, Apocalipse 7, verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Agora me escute com cuidado, irmão. Jesus, ele bebeu o cálice da morte, para que pudesse beber o cálice da vida. E tem mais coisas aqui. Ele sorveu o cálice da ira de Deus, bebeu ali, para que nós pudéssemos então beber o cálice das bênçãos. Ah, mas eu tenho muita sede ainda. Então, quero encerrar com um versículo de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 17. Tome agora, irmão, um gole dessa água da vida, e irá
desfrutar dela para todo sempre. Tome agora um gole da água da vida, mas tome mesmo. Não é de admirar que possamos ler no último convite que aparece na Bíblia aqui em Apocalipse 22, verso 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que Cristo nós temos, irmãos. Que Cristo maravilhoso. Tenho sede, para que nós jamais pudéssemos ter sede, porque Cristo é a nossa vida. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Filho, aquela sede era a nossa sede. Obrigado por aquele clamor. Sabemos que esse clamor, que a sede maior do Filho era a sede de Ti, Senhor. Oh, Pai, coloque essa sede em nós, para que a nossa alma não venha almejar nada mais que não seja o Senhor. Oh, Pai, leva-nos pelo Espírito às águas profundas da Tua palavra, às águas profundas daquilo que Tu és em realidade espiritual, para que possamos beber cada dia mais das águas, das fontes das águas, porque quem crê no Senhor, como diz a Tua palavra, nunca mais terá sede. Oh, Pai, firma os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Leva-nos guardados para os nossos lares. Em Cristo nós oramos. Amém.